Olá, turma! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou dar continuidade aqui na página 5, que fala sobre a associação de resistores em paralelo. Então, na aula passada, nós falamos aí sobre a associação de resistor em série, aonde eu tenho uma formação conjunta, né? Que vai estar interligada a todo o meu sistema, a minha corrente elétrica, a minha voltagem e o meu resistor. Então, automaticamente, dentro de um circuito que eu tenho um resistor, né? Eu tenho uma associação em série. Se eu tiver 3 lâmpadas e no momento que eu acender, automaticamente as 3 lâmpadas elas vão estar ligadas, porque elas estão, né, conectadas ao mesmo sistema, elas estão em série. Já no paralelo, gente, eu tenho terminais que são ligadas, né, a pontos diferentes do circuito. Então, automaticamente, eu tenho uma DDP que ela pode ser a mesma, né? Só que automaticamente a corrente elétrica, ela pode ser alternada com base na quantidade de resistores presentes dentro do meu sistema. Nós temos aqui a figura 5, aonde eu tenho resistores em paralelo. Podemos perceber, gente, que eu tenho R1, que tá aqui em cima, tá? Então, existe um fio que tá ligando a lâmpada R1, que vai chegar aqui no ponto final, tá? Depois eu tenho um segundo fio que tá ligado ao R2. A gente consegue perceber que para cada um eu tenho uma colocação diferenciada, tá? O R2 que tá ligado também aqui. E depois o outro fio ligado ao R3. Cada um tem uma intensidade, até pode ser a mesma intensidade, mas automaticamente elas estão conectadas ao sistema do resistor. Então, se eu tiver a necessidade de ligar, por exemplo, a R1, eu não vou estar ligando o R2 nem o R3. Então, eu consigo controlar quais são as energias, quais são as lâmpadas que irão acender. Então, eu tenho esse modelinho também que pode ser utilizado, tá? Então, o resistor em paralelo, ele tá conectado diferente. Então, eu tenho essa interação que não está junta, como, por exemplo, eu tinha lá na associação em série. Para calcular, gente, a voltagem, então, normalmente eu posso ter a mesma voltagem, normalmente é a mesma voltagem, para o sistema em paralelo, para o em série. Isso é muito raro, alguns modelos que muda, né, a voltagem. Então, a voltagem ela sempre vai ser idêntica, tanto para a intensidade 1, como para a intensidade 2, como para a intensidade 3. A intensidade, ela pode sofrer algumas alterações, vai depender do exercício. Então, para calcular a intensidade, eu preciso pegar a intensidade 1, somar com a intensidade 2 e somar com a intensidade 3, porque ela pode ter algumas variações. E para calcular o resistor, né, a voltagem, eu preciso calcular separadamente, tá, galera? Então, por exemplo, se eu fosse calcular a voltagem do R1, do R2 e do R3, eu teria que fazer o cálculo separadamente. Eu teria que pegar aqui resistor vezes intensidade. Então, eu teria que pegar R1 vezes 1 e 1. Depois, R2 vezes I2. Depois, R3 vezes I3, para calcular a voltagem. Então, eu teria que calcular separado. Se eu tivesse que calcular, por exemplo, gente, o resistor, no caso, deixa eu voltar aqui que travou. Se eu tivesse que calcular, por exemplo, a intensidade do meu sistema, eu teria que pegar a voltagem e dividir pelo R1. Depois a voltagem, dividir pelo R2. Depois a voltagem, dividir pelo R3. Então, no paralelo, eu tenho que fazer isso separadamente, tá? Para descobrir o resistor equivalente no sistema em paralelo, eu tenho que pegar o valor do resistor e dividir pelo número, né, da resistência. E aí eu tenho o valor do resistor equivalente. Para descobrir a associação em paralelo, quando eu tenho 2 resistores ligados à mesma resistência elétrica, aí eu já vou ter que usar essa formulinha, tá? Vamos imaginar, galera, que dentro desse desenho aqui, em vez de eu ter apenas o R1, eu teria R1 e R2 junto aqui do sistema de intensidade 1. Então, eu teria 2 resistores. Se eu tivesse que calcular a voltagem desses 2 resistores que estão ligados em série, mas também estão ligados em paralelo com o sistema, eu utilizaria essa fórmula, tá? Resistor equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Tá bom, galera? Então, o resistor em paralelo, eu vou ter que fazer ele separadamente. É diferente do em série,
que eu consigo calcular, somar o resistor e depois resolver de uma forma geral. Já o paralelo eu preciso fazer aí ele separado, tá bom, galera? Então, nós temos aí o exercício 4, que vocês vão estar fazendo, tá? Na página 8, galera, deixa eu virar aqui. Na página 8, nós temos o exercício 5, o exercício 6, tá? Que vocês vão estar fazendo. E depois, galera, eu vou estar falando sobre a associação mista, né? Aonde eu vou ter tanto em série como também em paralelo. Então, depois eu vou estar falando para vocês da associação mista. Espero que vocês tenham entendido e até a semana que vem. Tchau, galera!